Um dos rostos mais conhecidos da instabilidade que está acontecendo lá na África do Sul, onde na qual os imigrantes acabam sendo escorraçados da África do Sul, na verdade são imigrantes africanos que estão sendo escorraçados lá da África do Sul, foi morto. Ele simplesmente foi morto por atentados, né? Na verdade foi uma execução, né? Ele foi executado como se fosse uma morte encomendada. E agora, pessoal, os noticiários acabam ficando totalmente calados. Quando eles estavam a expulsar os imigrantes, também estavam calados. Quando os líderes estavam a começar a sofrer ameaças, também está todo mundo calado. E qual é a posição dos sul-africanos nessa questão toda? Como é que agora vai ser, né? Bom, eu vou ler aqui a notícia, depois nós vamos debruçar sobre alguns assuntos, alguns elementos importantes que a gente vai encontrar ali, certo? Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo que você interessar. Eu sou o Nandalino, você me acompanha aqui a partir do canal 41. Para quem não está entendendo nada do que eu estou a falar aqui, nós estamos a falar sobre a Operação do Dula, March and March e outros grupos associados que praticamente começaram a sair nas ruas da África do Sul para atormentar a vida dos imigrantes, legais e ilegais. Todos esses imigrantes, muitos deles na verdade, não todos, muitos deles na verdade, eram pessoas que ajudavam o país a crescer, pagavam seus impostos, trabalhavam, metiam as crianças nas escolas e de alguma forma faziam a economia informal funcionar. E isso era vantajoso não só para a África do Sul como nação, mas também para aqueles que estavam ao redor, certo? E de alguma forma ou de outra isso incomodou muitos nativos, aqueles nem que se diziam que estavam a ser roubados seus empregos e que os irmãos estavam sem oportunidade. Então praticamente eles decidiram organizar-se, isso já há muito tempo, é pessoal? Estamos a falar no início dos anos 2000. Começaram a organizar-se até que isso foi crescendo até os dias atuais, certo? E praticamente foi uma gota d'água. Agora, com os líderes regionais morto, as coisas podem sair do controle ou podem continuar a andar. Na verdade, isso nós vamos descobrir mais lá para frente. Já inscreveu no canal? Já ativou as notificações? Bom, vamos ler aqui a manchete. Oi, tudo bem? Meu nome é AJ. Eu sou dos Estados Unidos. Eu sei que vocês querem melhorar o seu inglês. Eu estou aqui para vocês. Eu tenho um curso no ajtutor.com/shop. Também tenho um livro em inglês para motivar-lhes a aprender a língua. Eu estou aqui para vocês. Vocês podem clicar no botão agora. África do Sul, líder do movimento anti-imigração, morre em Joanesburgo após passar 5 dias sob cuidados médicos. O ativista Andile Sungshada foi vítima de uma emboscada armada na província de Gauteng. A organização denuncia que o crime está associado a ameaças de morte feitas por redes que extorquem imigrantes ilegais. Essa é a parte mais interessante, né? Redes que extorquem. Bom, o clima de instabilidade social na África do Sul registrou um novo agravamento com a confirmação da morte de Andile Mvunyelwa Shwankshada, um dos principais rostos do movimento March and March. O líder comunitário não resistiu aos ferimentos graves após ter sido baleado à saída da sua residência em Greenfield, Ekurhuleni, na região metropolitana de Joanesburgo. O ataque contra a ativista ocorreu no passado 4 de julho de 2026, segundo uma nota oficial emitida pela direção do movimento esta segunda-feira. 3 de julho, Sanchada foi imediatamente socorrido e transferido para uma unidade sanitária local. O dirigente lutou pela vida durante 5 dias na sala de cuidados intensivos, mas o óbito acabou por ser declarado na passada quinta-feira, no dia 9 de julho. A liderança do Marchand de March vincula diretamente este homicídio à atuação de máfias locais. De acordo com as denúncias, vários líderes do movimento anti-imigração vinham a receber avisos e ameaças de mortes sistemáticas por parte de grupos criminosos que controlam redes de extorsão. Estas redes, segundo comunicado, dedicam-se à cobrança ilegal de taxas de proteção a cidadãos estrangeiros em situações migratórias irregulares que gerem negócios informais nas periferias das grandes cidades sul-africanas. A atuação do movimento estaria a colidir com os interesses financeiros destas máfias. A execução de Shwankshada gerou uma forte onda de choque e o sentimento de insegurança já se espalhou para outras regiões da África do Sul. O movimento confirmou que o seu representante na zona de Tshwane recebeu mensagens intimidadoras logo após uma marcha realizada em Mamelodi.
Relatos semelhantes de coação e perseguição contra ativistas foram reportados no bairro do Umlanzi, na província do KwaZulu-Natal e também na província de Mpumalanga, uma região que faz fronteira diretamente com Moçambique e que acolhe milhares de trabalhadores migrantes da região de Sadec. Perante esse cenário de elevada volatilidade, a direção do Marcha de Março fez um apelo veemente ao pelouro da polícia e aos órgãos de administração de justiça sul-africanos para que investiguem o caso com serenidade. O grupo adverte que a impunidade poderá inflamar os ânimos nas bases e desencadear uma espiral de violência e confrontos imprevisíveis nos seios da comunidade. Bom, esse aviso aqui é para ser levado a sério, porque Grupo Marcha de Março e outros grupos e outras coligações, vamos chamar assim, já mostraram exatamente do que eles são capazes. Bom, pessoal, a África do Sul é uma região praticamente muito desenvolvida comparada aos outros países africanos, mas a desigualdade é gritante, é muito gritante. Enquanto o país cresce economicamente e uma base da cidade acaba se desenvolvendo, outra estrutura da cidade, que é a maioria, acaba se tornando mais pobre ainda. E a gente sabe que zonas mais pobres normalmente são totalmente dominadas por grupos faccionistas. Essas facções, que são muitas facções, acabam utilizando a sua influência bélica e não só, e amedrontando aqueles que são imigrantes legais, ameaçando eles que vão ser deportados. De alguma forma ou de outra, eles extorquem essas pessoas. As pessoas trabalham. No fim da atividade, ou no fim do mês, ou no fim da semana, eles vão receber aí os impostos. Eles vão receber os impostos. Bom, pessoal, o que é que nós temos aqui para falar respectivamente ao assassinato do nosso cidadão aqui, André Schwanckschada? Primeiramente, quase era de se esperar, porque ele era um dos líderes que sempre deu a cara a tapa, e quanto mais os grupos imigrantes acabavam crescendo, mais a gente foi alertando, grupos imigrantes não, grupos contra-imigrantes foram crescendo, a gente ia alertando que, de alguma forma ou de outra, o excesso de imigração ilegal na África do Sul serve um propósito, e esse propósito ali de ser extorquido para alimentar ou sustentar grupos anarquistas não é uma das grandes razões. Outra grande razão, estamos a falar das grandes corporações que acabam se beneficiando muito com mão de obra barata. E isso, de alguma forma ou de outra, acaba mexendo um pouco na estrutura econômica daquela sociedade. E agora, os imigrantes foram embora, os malandros não têm quem extorquir. Eu não estou a falar que extorsão é boa coisa, mas convenhamos que agora as coisas vão sair muito mais do controle do que antes. Agora, qual é a postura da polícia sul-africana, das autoridades sul-africanas? Na verdade, nós não estamos a ver nenhuma postura das autoridades sul-africanas. Agora a gente entrou num palanque de um problema totalmente interno, onde grupos mafiosos acabam se levantando para bater de frente com essas atrocidades que estão acontecendo com o sul-africano, não porque eles gostam, por exemplo, dos imigrantes, mas sim porque aqueles imigrantes serviam de canhão que sustentava ali a organização deles. Qual é a posição da polícia sul-africana? O grupo que realmente manda na África do Sul, eu falo dos deputados, dos ministros, essa galera toda política, qual é a posição deles? Porque agora os líderes, além de terem sofrido muitas ameaças de morte, agora estão a ser perseguidos e mortos mesmo, fora da casa deles, onde os filhos podem ver. Entendeu? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Bom, isso talvez seja o resultado das atitudes, das atrocidades que eles cometeram. Mataram muitos imigrantes, eu não vou negar isso. Eles mataram muitos imigrantes, amedrontaram muitos imigrantes. Isso de alguma forma é irreparável, porque milhares de imigrantes saíram, abandonaram tudo o que eles conquistaram durante anos. Mas só que agora o jogo está a virar, está a entrar um terceiro elemento no grupo, no meio disso. Qual é a posição das autoridades sul-africanas? E como é que os imigrantes que estão lá hoje vão viver? Se antigamente eles extorquiam 10%, agora vão lhes extorquir quantos por cento? Para sustentar essa máfia. E pessoal,
Eu não vou só falar aqui os nomes, porque isso pode me causar problema. Não é um grupo, não é dois grupos, são vários grupos espalhados na África do Sul, certo? É triste, é complicado. Ponto. Bom, pessoal, vejamos, vamos prestar atenção na cronologia, certo? No dia 4, ele foi baleado. No dia 9, ele morreu no hospital. Só no dia 13 é que os veículos de comunicações começaram a ter acesso à veracidade da situação. Não sei, não sei, mas alguém parece que está a fazer muito esforço para as coisas não irem à tona, né? Não sei. Ponto. Mataram um dos líderes, questionar. Não mataram um líder do grupo. Esse caiu, vai subir outro. Estreia no canal, ativem as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Como sempre, pessoal, eu vou dizer aqui que nenhum tipo de violência deveria ser permitido para resolver uma situação social. Nenhum tipo de violência. Eu sou contra a violência. Tanto de contra imigrantes, tanto de contra aqueles que vão contra os imigrantes, certo? O carrasco e o opressor, e todos eles, não, sou contra agressões contra eles, certo? Eu acho que tudo se resolve no diálogo. É isso que eu acho. Tudo se resolve no diálogo. Está a inscrever no canal, as notificações. Fui.